Olá, pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Então, estamos iniciando um programa e estamos aqui também agradecendo os nossos patrocinadores. Entre eles, agradecemos, sem dúvida nenhuma, a doutora Cristine Carvalho. Leila Ribeiro Her, de Santo André. Gratidão, Leila. Um beijo à sua equipe. Lucilene M. Magro, esteticista. Tony Gandra, nosso visagista. Denis, web designer, o desenvolvedor do site www.programenigmas.com.br e o meu também, o www.soldegaia.com.br. Deepak Sankara Veda. Ele é o nosso editor da vinheta. Jussara Moro, esteticista. Color Hands em São Caetano do Sul. Gratidão a toda a equipe da Color Hands. Bem, e você também pode fazer parte deste pool de divulgadores, aqueles que nos patrocinam e incentivam este trabalho. Você pode entrar em contato através do 11 3482 6381. Afinal de contas, é mais de 1,5 milhão de acessos mensais aqui nesse programa. E precisamos agradecer também Cristiane Lantin, a nossa verdade, terapeuta, que nos deixa Lantin. assim mais tranquilinhas. É verdade. Um beijo a Cristiane Lantin também, aí em São Paulo. Bom, Kátia Gaia, vamos convidar o pessoal, então, a viajar conosco para o Egito. Vamos lá, então nós partimos no dia 17 de agosto, será uma viagem de 12 dias, onde você terá acesso a Alexandria, um passeio pelo Rio Nilo, todos os templos, pirâmides, Museu do Cairo. Bem, é um roteiro mágico. Então, entre em contato conosco através do nosso site. Você tem um roteiro com um preço e quem nos levará é a Skyway. Então, www.programenigmas.com.br. É verdade. E hoje à noite também estaremos aí na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um programa, todas as quartas e todas as sextas também com o programa Despertos. Então, às 21 horas, quarta e sexta. Quarta-feira, hoje à noite, às 21 horas, com Kátia Gaia, no programa Enigmas, Rasgando o Verbo. E eu quero fazer um convite a você que é de Goiânia, Brasília e região. Eu estarei aí com vocês a partir do dia 22 até o dia 30, com atendimentos e consultorias. Então, entre em contato comigo através do meu site, www.soldegaia.com.br. É verdade, Kátia Gaia. E hoje nós temos aqui uma pessoa que vai falar de maçonaria feminina. Eu gostaria que você fizesse as honras à casa. Bem, para mim é uma honra, porque realmente eu sou fã do trabalho dela. Mas vocês vão conhecer um pouquinho hoje sobre este tema que todas as mulheres querem saber, o que acontece nesta... nós vemos como algo secreto. Então, nós vamos saber se existe segredo mesmo e o quanto a mulher participa da maçonaria feminina. Então, eu apresento para vocês Rosa Maria Bastos, escritora. Seja bem-vinda, Rosa, ao programa Enigmas. Gratidão pela presença. Eu que agradeço. Gratidão. E estou muito feliz por estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho mais a maçonaria. Gratidão, uma honra para nós, né? Rosa, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Por que a maçonaria somente agora abriu para as mulheres? Ou ela sempre esteve com as mulheres e nunca divulgou? As dúvidas já começam assim mesmo sobre a maçonaria quando se fala a respeito de mulheres. Na verdade, a maçonaria sempre abrigou mulheres, mas isso é muito pouco divulgado. E existe uma distinção entre o funcionamento das lojas maçônicas. Existem lojas maçônicas que só abrigam, só tem no seu grupo de obreiros, né, homens. Há lojas que só admitem mulheres. E há lojas como a minha, que admitem homens e mulheres, que é o que é chamada maçonaria mista. Então, existe uma maçonaria masculina, que normalmente a gente chama de maçonaria tradicional, porque é a mais conhecida. A mista, que abriga homens e mulheres, e a feminina, que só mulheres. Bom, eu gostaria de saber a função da mulher dentro, né, da maçonaria. Isso. O trabalho da maçonaria em si é um trabalho discreto. Nós não fazemos muita apologia do que é feito na maçonaria, né? Não é essa a intenção primeira da maçonaria.
quando se trata de maçonaria masculina tradicional, as esposas desses maçons, elas também têm suas ordens e elas trabalham como chamam ordens paramaçônicas. E elas fazem trabalhos de beneficência, trabalhos de caridade, né? Existem também grupos paramaçônicos que abrigam os filhos desses maçons, os sobrinhos desses maçons, e que fazem um trabalho de formação moral, também trabalho de benemerência. Agora, no caso da minha maçonaria, que é a mista, as mulheres elas trabalham em loja, exatamente como nas maçonarias masculinas tradicionais. Não existe essa diferença. A maçonaria em si, ela traz um histórico que não tem muita data definida. A história da maçonaria, o início da maçonaria, se perdeu no tempo. Oficialmente, dizem que é 1717, porque é quando houve a primeira união de 3 lojas grandes na Inglaterra. E a maçonaria, o intuito da maçonaria é abrigar no seu interior pessoas que tenham interesse em estudar, em se melhorar, em progredir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, a maçonaria vai trazendo para dentro de si toda a informação do passado, do que foi bom no passado, e vai transmitindo isso para os novos adeptos. Então, é difícil a gente dizer que a maçonaria não abrigou mulheres no passado, porque quando a gente se lembra do que houve no Egito, existiam sacerdotisas como sacerdotes. Sim. Quando a gente falar na Idade Média, a gente vai se lembrar dos tarôs, e nos tarôs existem cartas do tarô que representam o sacerdote, não é? E a sacerdotisa. Então, a mulher, isso sem falar, isso não é religioso, isso não é se falar em religião, porque maçonaria não é religião. Todo mundo busca a maçonaria como se fosse uma religião. Isso, muitas pessoas é outra acham. desinformação, é outra desinformação a respeito de maçonaria. Maçonaria não é religião. Maçonaria é uma fraternidade iniciática. Então, para você participar da maçonaria, você passa por uma iniciação. Na maçonaria, a pessoa não tem uma religião, nós não exigimos que ela tenha uma religião e nem que ela tenha uma religião determinada. As lojas trabalham com pessoas de todas as religiões. Eu já participei de uma loja maçônica que tinha espírita, católico, umbandista, pessoas sem religião. O fundamental é que a pessoa acredite em Deus, acredite no ser criador que criou o universo. Isso sim. Mas religião, não. E nós nem tratamos de religião como não tratamos de política. O fim primordial da maçonaria é a construção de um ser humano melhor. Então, maravilha, né? o trabalho é justamente esse. Então, a maçonaria ela existe para que o homem, a mulher, o indivíduo que é iniciado na maçonaria passe por um trabalho de melhoramento íntimo em todos os aspectos, criando-se ou se alterando essa pessoa para uma condição melhor. Ele, na sociedade, na sua família, no seu bairro, no seu país, no seu estado, ele vai fazer uma diferença melhor. Então, o intuito maior da maçonaria é a evolução e a felicidade da humanidade, que não existiria sem uma qualidade de vida melhor, uma cultura melhor, uma moral melhor, né? Então, ele trabalha as virtudes e as qualidades do ser humano. Rosa, eu já adentrei lojas maçônicas, a grande loja, né, masculina, e a gente vê que existem várias questões místicas dentro dela, né? Então, existe ali alguns eventos que nós podemos participar. Você pode falar um pouquinho da composição desses templos? Isso. Os ensinamentos maçônicos, eles são transmitidos por intermédio de símbolos. Então, existem os símbolos maçônicos, que são estudados em loja, e existem os outros símbolos da história, como símbolos egípcios, né? E essa simbologia é que vai, vamos dizer assim, é como o tarô também, né? O símbolo traz uma informação que não é filtrada pelo consciente. Ela vai direto ao subconsciente. É isso, Kátia? Você concorda comigo? Perfeito. Então, esse conhecimento simbólico, ele aflora um conhecimento que a pessoa já tem. E ele, à medida que você vai trabalhando com isso, meditando com esse conhecimento, você vai evoluindo
intelectualmente, espiritualmente, culturalmente. Então, a maçonaria ela trabalha com símbolos. Por isso que, quando se adentra a um templo maçônico, você encontra um universo de símbolos que vão ser passados, instruídos para aquele que é iniciado na maçonaria. Existem palestras abertas ao público, existem vários trabalhos maçônicos que são abertos ao público, mas em lojas só mesmo os iniciados. Antes de bloco, eu gostaria que o nosso Can desse um close ao livro da Rosa, né? Que é um tema que nós vamos abordar agora no nosso segundo bloco, mas vamos continuar falando da maçonaria. O tarô da Capela Sistina. Olha que fantástico. São os 22 arcanos maiores, e é uma pesquisa de vários anos que ela vai nos contar, mas vale muito a pena. Você que é tarólogo, você que é simpatizante do tema, ocultista, vale a pena adquiri-lo. Então, nós vamos para o segundo bloco, e a gente volta já já com um rápido comercial. Voltamos com o programa Enigmas e convidamos você para participar deste programa. Você tem um trabalho diferente, você é escritor, você é terapeuta, tem um produto a divulgar? Então, entre em contato com o nosso departamento comercial. 11 3482 6381. Será um prazer acolhê-lo neste programa. E voltando à nossa pauta, eu gostaria de perguntar para a Rosa Maria Bastos sobre os graus. Nós conhecemos que existem graus dentro da maçonaria para atingir, eu acredito que um conhecimento mais profundo. Dentro da maçonaria mista e feminina também tem? Kátia, tem sim. Nós trabalhamos em loja exatamente igual à maçonaria tradicional masculina. Não existe diferença alguma. Antes de eu falar sobre os graus, eu vou falar uma coisa que é um esclarecimento também que é muito importante. Ninguém pode, por exemplo, mandar um e-mail para você te convidando para participar da maçonaria. Ninguém pode dizer na internet que você pagando tantos reais, você vai se tornar maçom. Ninguém pode tornar você maçom do dia para a noite. Para você ser maçom, existe um trabalho anterior a isso. Então, isso tudo que é dito na internet, que vocês podem, à medida do que interesse existe, vocês irem atrás, cuidado. Procurem saber de onde está vindo essa informação, porque, normalmente, isso é algo não oficial. Para você se tornar um maçom, precisa receber um convite de um maçom. Precisa que você tenha sido observado por um grupo de maçons e eles perceberem que em você existem qualidades suficientes para você se tornar um maçom. Não é qualquer um que pode se tornar maçom. Existem várias regras para se tornar maçom. Não é que isso impeça a maioria das pessoas. Pelo contrário, a maioria das pessoas tem grande possibilidade, sim, de se tornar um maçom. Mas, a princípio, você precisa de um convite de um maçom. Você precisa passar por uma entrevista. E existem algumas outras coisas que aqui no programa não cabe, mas se vocês quiserem mais informações, eu vou passar para vocês. Porque é muito sério se tornar maçom. Quando você se torna maçom, você se torna irmão, porque é uma fraternidade, de todos os outros maçons. Então, quem você quer para o irmão? Você quer qualquer pessoa? Não. Então, é escolhido a dedo. Certo? Com certeza. Então, essa escolha ela é muito importante. E o local onde você vai se escolher também
ser iniciado, também é importante para você, porque você vai se tornar irmão dessas pessoas. Depois que você passou por essa seleção, digamos assim, que não é uma seleção, mas existe, você é iniciado na maçonaria, você passa por um ritual de iniciação, e você se torna aprendiz maçom. Você passa um período como aprendiz maçom, tendo as informações que todo aprendiz maçom no mundo inteiro recebe. Aí você é elevado ao grau de companheiro, passa mais um período nesse grau de companheiro com outro tipo de informação simbólica, esotérica e tudo mais, né? Para depois você se tornar mestre maçom, que é o grau máximo de uma loja maçônica. Contudo, existem os graus que nós chamamos de graus filosóficos. É também maçonaria, mas você vai participar de uma outra loja, e aí são mais 31 graus, 30 graus, até chegar ao grau máximo, que é o grau 33 da maçonaria, em que você vai tendo novos aprendizados ao longo desse caminho, dessa jornada. Mas o maçom, na maçonaria mais tradicional, mais comum, é até o 3º grau, que é o grau de mestre, que é trabalhado em loja. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, Rosa. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, eu sei que o internauta quer saber. As pessoas falam muito do grau 33. O que significa exatamente ser um maçom grau 33? Explica para o nosso internauta. Quem conhece Rosa Cruz sabe que na Rosa Cruz também existem graus, e chega um determinado ponto, termina o grau. Quem na Umbanda também tem, eu não sei como é que é o nome, mas também você vai estudando, vai se preparando até chegar num ponto determinado, sacerdote. Né? Então, são graus, são estudos mais profundos, cada vez mais profundos, que você vai adquirindo conhecimento mais profundo para a sua evolução pessoal. Muita gente ostenta o grau 33, mas muita gente é grau 33 sem mesmo nem ter entrado na maçonaria. Isso é um crescimento pessoal que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida, buscando se melhorar. A intenção da maçonaria é melhorar o ser humano, para o ser humano fazer a diferença na sociedade. Então, se ele é grau 33, se ele é mestre, se ele é aprendiz, o que importa é a busca dele por uma evolução, por uma qualidade melhor de ser humano, que é o que o mundo está precisando. Com certeza. Rosa, mais uma pergunta. É verdade que na maçonaria um maçom ajuda o outro? Porque as pessoas falam dessa irmandade. Então, as pessoas falam, vou entrar na maçonaria porque ela vai ter uma irmandade, que é uma coisa que, aliás, está faltando muito no nosso planeta, né? E essa ajuda, geralmente, sempre vem com a questão financeira embutida, as pessoas pensam isso. Gente, se você tem um irmão em dificuldade, você não vai ajudar o seu irmão? Vai. Agora, se o seu irmão que está em dificuldade porque ele fez algo errado, você acha justo ajudar esse seu irmão? Então, a maçonaria ela trabalha com a justiça. O seu irmão está em dificuldade, precisando da sua ajuda, e você não vai dar a mão para ele. É lógico que sim, é lógico que nós vamos proteger os nossos irmãos, desde que eles estejam agindo de forma correta. Então, acima de tudo, o bom senso. Tem que existir o bom senso. Você vai ter que trabalhar esse bom senso, saber até onde você pode ajudar e até onde essa pessoa ela tem que evoluir pela dor, como a gente mesmo fala, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Olha, Cátia, eu acho que eu vou deixar de ser pesquisadora ufológica e vou entrar na maçonaria, porque eu acho que tem mais irmandade e menos fogueira de ego. Então, verdade. Bem, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou apaixonada pelo tema, gosto demais. Fui casada com maçom, quase, né? Mas eu tenho assim algumas filosofias e aprendi muito com uma pessoa que não está mais no nosso plano e que esteja onde ele estiver, eu sei que ele me ajudou muito. Mas, focando a maçonaria, eu pergunto assim, você disse sobre os erros. Errar é humano, mas o irmão é banido? Dependendo do grau, da gravidade do ato dele, sim. Até bem pouco tempo atrás, lá em Brasília, um deputado ele foi expulso da maçonaria. Eu não vou lembrar agora o processo que aconteceu, mas ele foi julgado, foi condenado e ele foi expulso da maçonaria, sim. Existe isso, sim. A intenção de entrar para a maçonaria é aproveitar o que a maçonaria tem de bom. Claro, sem dúvida. Aproveitar o que a maçonaria tem de bom é evoluir. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, intelectual, moral, espiritual, pessoal, em todos os sentidos, para que você faça a diferença fora da loja maçônica, não é? Se a pessoa fora da loja maçônica não está aproveitando aquele ensinamento,
É a mesma coisa que você dizer assim, jogar pérola aos porcos. Para que nós queremos uma pessoa dessa no nosso grupo? Essa pessoa não nos interessa. Aliás, ao invés de acrescentar, pode deteriorar. Isso, né? porque essa pessoa queima a imagem da maçonaria. Fala, olha o que o maçom está fazendo. Então, essa pessoa não é interessante dentro da maçonaria. Dentro da maçonaria, o que é natural, o que é cobrado de uma pessoa normal, para um maçom, o rigor é maior. Porque se você quer bater no peito, dizer com todo orgulho que você é maçom, você vai ter que seguir as regras da maçonaria. Claro. Então, uma pessoa nessa condição não é interessante para a maçonaria. É verdade. Mas vamos agora, Kátia, falar um pouquinho do livro dela, né? Sim, eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque me veio aqui uma captação interessante, não sei se é algum amparo que você tem, mas, assim, dentro da maçonaria, o Santo Graal ele é bem falado. Existe um caminho, alguma coisa que leva a essa questão? Até a mulher, porque os princípios do sagrado feminino e tudo mais, o útero feminino. Olha, o Santo Graal ele é trabalhado dentro da maçonaria muito pouco e mais por aqueles que têm interesse nos templários. Então, quem gosta muito do templarismo vai, obviamente, cair no Santo Graal. Não é um tema específico, digamos assim, não é um tema específico da maçonaria, mesmo porque ele tem um mito, uma lenda em torno dele, que não faz parte da lenda maçônica. Certo. Então, é trabalhado na maçonaria? Porque, vamos dizer assim, dentro da maçonaria tudo é trabalhado, sabe? A loja maçônica ela trabalha de uma forma muito liberal, todos os temas. Por isso que causa esse crescimento nas pessoas, porque ela vai se informando cada vez mais e tomando as suas decisões, escolhendo seus caminhos, tirando as suas opiniões, sendo um formador de opinião. Né? Então, o Santo Graal é trabalhado? Não é um tema principal, mas ele acaba sendo trabalhado na maçonaria, sim. Existe ali um estudo, uma pesquisa. Existe, quando você chega no estudo dos templários, você acaba caindo no tema do Graal. No meu livro, eu falo a respeito do Graal. Fala um pouquinho do seu livro para o nosso internauta, Rosa. Então, o livro faz parte de uma pesquisa sobre Michelangelo. Não é um trabalho sobre tarô, como o meu primeiro livro, onde eu falo de Michelangelo e Cabala, não é um livro sobre Cabala, é um livro sobre Michelangelo e Renascença. Quando eu falo sobre o Graal, também quando eu comecei a pesquisa, também não sabia que eu ia chegar nisso. Mas o tarô, existe uma pesquisadora chamada Margaret Starbird, que ela fala que as cartas do tarô contam a história do Santo Graal. Quando a gente olha as imagens do teto da Capela Sistina e entende a interpretação de cartas do tarô na época de Michelangelo, que não era para leitura de cartas, a gente começa a compreender que talvez sim as cartas de tarô contem a história dos templários e a história do Santo Graal. Mas isso é para quem for ver a simbologia das cartas na época de Michelangelo, que era uma simbologia de instrução para as pessoas. Como as pessoas não sabiam ler, as cartas contavam muita coisa. As cartas eram relacionadas os símbolos do zodíaco, aos meses do ano, às estações do ano, as virtudes teologais, né? Os 7 pecados capitais. Então, as pessoas eram instruídas por imagens. Eu gosto muito sempre de falar, eu sempre falo isso. Quando a gente entra numa igreja católica, ao redor da igreja tem 14 imagens que contam a história de Jesus, do seu nascimento à sua crucificação. Sem que o padre da igreja venha contar a história de Cristo para você. Se você não conhecia a história de Cristo, você passa a conhecer a história por intermédio daquelas 14 imagens que é a Via Sacra, né? Então, as cartas do tarô, elas contam uma história semelhante. Elas contam uma história por passagens, por imagens e por uma simbologia secreta que está lá, que a gente, para conhecer, precisa estudar tarô na época de Michelangelo. Então, o meu trabalho não é um trabalho sobre o tarô atual, nem sobre leitura. Tarologia, nós temos aqui uma especialista que é a Kátia Gaia. Eu não sou taróloga. Eu estudo as imagens do teto da Capela Sistina e as relaciono a algo que já existia na época de Michelangelo, em que ele poderia ter se inspirado. Muito Maravilha, bacana. né? Maravilha. Olha, e para quem quiser adquirir o livro teu? Olha, vamos falar. Talvez apareça, né? Deixa Pode certo. ser pelo site da editora Hércules, nas livrarias também, nas grandes livrarias também,
pelo site da Editora Hércules, no www.editorahercules.com.br. Podem entrar em contato comigo também. E, falando comigo ou entrando no site, vocês conseguem adquirir o livro para os que tiverem interesse. Nós temos um outro livro aqui que é de um amigo maçom, né, pelo que eu entendo. Eu tenho uma editora, que é a Editora Hércules, e nós estamos agora divulgando o trabalho desse autor, que já é muito conhecido na maçonaria masculina, que é o Carlos Brasílio Conte. E esse livro, para quem quer conhecer maçonaria, é um livro que traz todas as informações de como a maçonaria funciona. É um livro de um maçom da masculina, da tradicional. Mas, como a maçonaria mista e a feminina trabalham nos mesmos moldes da maçonaria tradicional, o livro ele serve para qualquer pessoa interessada na maçonaria ou que já esteja na maçonaria. Seus contatos para que as pessoas adquiram os livros e também sobre o seu trabalho, palestras, enfim, qualquer tipo de situação que as pessoas queiram entrar em contato. Olha, vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail, editorahercules@hotmail.com. Sou eu que respondo os e-mails. Ou pelos dois sites, o da Capela Sistina, que é o www.capelasistina.com.br, ou pelo site da Editora Hércules, www.editorahercules.br. E tem o telefone também que eu deixei, que é 3807. Eu estou à disposição para quem quiser conversar mais. Adoro conversar sobre esses assuntos. São a minha paixão pessoal. Rosa, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que, principalmente as mulheres, que desejam conhecer um pouco mais da maçonaria. Olha, como a minha intenção, eu quero agradecer muito a Cris e a Kátia, essa oportunidade de deixar claro que existe sim, porque quando eu fui convidada a entrar na maçonaria, eu levei um susto. Falei, como que eu estou sendo convidada se eu sou mulher? Eu também não sabia que existia maçonarias que recebem mulheres. Então, a mensagem é essa, existe. Existe a grande loja maçônica mista do Brasil, que é a potência a qual pertenço, a ordem a qual pertenço. Existem outras. Existem maçonarias só femininas. Para aqueles que buscam e têm interesse, eu fico à disposição para dar mais informações. E a maçonaria é para quem quer crescer, para quem quer evoluir, melhorar, em todos os sentidos, é para quem quer fazer uma diferença na sua vida pessoal e na vida das pessoas que o cercam. Para essas pessoas, eu indico a maçonaria. É isso aí, né, pessoal? Normal é ser diferente, mas o importante mesmo é fazer a diferença. Foi o que a Rosa falou aqui, né, Rosa? Bom, infelizmente, nosso tempo está terminando, né, Kátia Gaia? É uma pena, porque para mim o assunto é encantador. Maravilhoso. Mas a Rosa vai voltar outras vezes, com certeza, trazendo novos assuntos. Eu sei que ela é um poço de conhecimento e vai trazer outros assuntos aqui para a gente. Será um prazer imenso. E, Rosa, você esclareceu bastante, porque realmente as pessoas acham que é algo inacessível, que é algo que tem o proibido misturado. Então, você nos informou bastante. Muito Gratidão, obrigada. Rosa. Honra enorme Agradeço, estar contigo. muito obrigada. Gratidão. Gente, hoje à noite, você aí, ó, às 21 horas, no Enigmas Rasgando o Verbo. Eu e Kátia Gaia, trazendo todo o conhecimento à tona aí de tudo que você precisa saber para crescer. É isso aí que a Rosa falou. www.ecl.webradio.net. E a gente rasga o verbo, né, Cris? A gente rasga o verbo para não rasgar o sujeito, né? E tem mais uma coisa, hein, pessoal? O importante, os pássaros aí têm asa do lado de fora. Mas aqui no Enigmas, a gente pretende que todos nós tenhamos asas do lado de dentro. Beijo. Até a próxima semana, pessoal, com outros Enigmas.